Oi pessoal, Eveline Renoir mais uma vez aqui para a gente exercitar sociologia. Hoje eu elenquei algumas questões que vão falar sobre a situação dos imigrantes, sobre o trabalhador do Brasil, sobre o Estado Novo. Então todas as coisas que são referentes ao contexto social desses períodos e esses fenômenos sociais da imigração e suas consequências, a gente vai trabalhar hoje aqui. Vamos lá? A nossa primeira questão diz o seguinte: que função teve o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda no governo do Estado Novo? O DIP, pessoal, vocês devem lembrar, é um departamento de imprensa criado para promover a figura de Getúlio Vargas no Estado Novo. Getúlio Vargas, um populista, que teve como foco central do seu governo a situação do trabalhador. A gente sabe também que a Voz do Brasil foi criado nesse mesmo período com esse mesmo objetivo, né? E o item A diz o seguinte, primeiro vamos voltar para o nosso enunciado. Gente, o enunciado, ele é determinante para a gente destrinchar o restante das questões. Não vamos brincar de adivinhar o enunciado. Vamos grifar aquilo que é importante e o que ele quer de mim. Então, qual é a função que teve o Departamento de Imprensa e Propaganda no governo do Estado Novo? Ele não quer saber o que é, ele não quer saber quais as características, ele quer saber qual a função do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Item A, criminalizar aqueles que apoiavam o nazismo, o fascismo e os países totalitários da Europa. Esse não era o objetivo, não era a função do DIP, certo? Desde muito tempo, a imprensa ela tem um papel determinante no comportamento da sociedade, né? A imprensa ela manipula a sociedade de acordo com os interesses de quem está por trás dela. Então, a gente teve no nazismo, na época de Hitler, uma televisão, uma TV, né, que noticiava, que passava vídeos dos judeus brincando, vivendo bem, jogando futebol, fazendo piquenique, estudando, em colônias, como se fosse o melhor lugar do mundo. E as pessoas acreditavam realmente nisso. A população alemã acreditava que os judeus estavam sendo separados por uma questão de não misturar as raças, mas que eles estavam muito bem, obrigados. E a gente sabe que não era isso que acontecia, mas era o que era vinculado na imprensa. Criminalizar aqueles que apoiavam o nazismo, o fascismo e os países totalitários da Europa não era o foco dessa imprensa do Estado Novo, que tinha como objetivo promover a figura de Getúlio. Item B, construir grandes redes de jornais e revistas por todo o país com irrestrita liberdade de expressão. A gente sabe que Getúlio Vargas, mesmo populista, era ditador, dialogava intimamente com a ditadura. Então, promover a criação de jornais e revistas com irrestrita liberdade de expressão não era uma realidade, certo? Item C, construir uma máquina de propaganda que tivesse impacto apenas no exterior. Não, pelo contrário, acabei de falar para vocês que a Voz do Brasil, a Hora do Brasil, foi criada nesse período. Então, não era no exterior, era aqui mesmo, certo? E aqui também não era nazismo e fascismo. Vamos lá. Item D, difundir uma imagem paternalista de Getúlio Vargas, enaltecendo-o como grande líder das massas. Fica muito claro, né, de que o item D é o item correto. Difundir a figura paternalista, Getúlio Vargas fazia questão de que esse seu lado, que esse objetivo dessa característica se espalhasse entre as pessoas entre os mais populares, né, entre o povão mesmo. Item E, difundir uma imagem negativa. Não, de jeito nenhum, era para difundir uma imagem positiva de Getúlio Vargas, mostrando todo o seu viés autoritário. Também não era esse o objetivo. Item correto, item D de dado. Questão de número 2. Um dia, isso é um trecho, tá, de Oswald de Andrade.
que diz o seguinte: um dia, os imigrantes aglomerados na Murada da Proa chegavam à fedentina quente de um porto, num silêncio de mato e de febre amarela. Santos. É aqui. Buenos Aires é aqui. Tinham trocado o rótulo das bagagens, desciam em fila. Faziam suas necessidades nos trens dos animais onde iam. Jogavam-nos num pavilhão comum em São Paulo. Buenos Aires é aqui. Amontoados com trouxas, sanfonas e baús, num carro de bois, que pretos guiavam através do mato por estradas esburacadas. Chegavam uma tarde nas senzalas, donde acabava de sair o braço escravo. Formavam militarmente nas madrugadas do terreiro, homens e mulheres, antefeitores de espingarda ao ombro. A gente vê aqui a chegada dos imigrantes ao Porto de Santos, né? E algumas coisas muito interessantes que é bom a gente grifar antes mesmo de ir para os itens. Um dia, os imigrantes aglomerados na Murada da Proa chegavam à fedentina quente de um porto no silêncio de mato e de febre amarela, Santos. É aqui. Buenos Aires é aqui. Isso é a fala dos imigrantes quando chegaram em Santos. Tinham trocado o rótulo das bagagens, dando a entender que eles achavam que iriam para um lugar e foram para outro. E desciam em fila, né? Faziam suas necessidades, ou eles pensavam de ir para um lugar e foram para outro, ou mudaram o itinerário e foram realmente para outro lugar. Mas fica claro aí que o objetivo primeiro deles não era Santos, né? Faziam suas necessidades nos trens dos animais onde iam, jogavam no pavilhão comum em São Paulo. Jogávamos. Buenos Aires é aqui. Amontoados com trouxas, sanfonas e baús, num carro de bois. Olha que interessante. Num carro de bois que pretos guiavam através do mato por estradas esburacadas, ou seja, era um carro que era puxado por bois, e mesmo depois da escravidão, os negros continuavam fazendo esses trabalhos que antes da escravidão eram gados que faziam. Chegavam uma tarde nas senzalas, onde acabava de sair o braço escravo. A escravidão já tinha acabado formalmente, né? Mas na prática a gente vê que não. Formavam militarmente nas madrugadas do terreiro homens e mulheres antefeitores de espingardas ao ombro, ou seja, eles eram vigiados, né? Vigiados. Aí tem um quadro de Antônio Rocco, Os Imigrantes, né? E a gente vê exatamente o que foi descrito lá no trecho que a gente leu, que é as trouxas, né? As malas, as crianças, talvez as sanfonas lá para trás, né? Pessoas que vêm mesmo carregando só aquilo que deu para carregar, ou seja, que estão saindo de condições péssimas para ir para um lugar tentar uma vida com aquilo que lhe resta. Levando em consideração o texto de Oswald de Andrade e a pintura de Antônio Rocco, reproduzida acima, relativos à imigração europeia para o Brasil, é correto afirmar que item A, a visão da imigração presente na pintura é trágica e no texto, otimista. Não é isso que a gente vê uma descrição também trágica no texto, né? De pessoas que eram vigiadas por um capitão do mato, digamos assim, com aquela espingarda no ombro, de pessoas que chegavam em péssimas condições, num porto fedido, que queriam estar em outro lugar e não era o que aconteceu, não foi o que aconteceu. Então, as duas visões, tanto do texto quanto da imagem, da pintura, são condições trágicas, né? São visões trágicas da imigração. Item B, a pintura confirma a visão do texto quanto à imigração de argentinos para o Brasil. A pintura confirma a visão do texto quanto à imigração de argentinos para o Brasil. Olha o item dando mais uma visão do que a gente acabou de ler. Buenos Aires é aqui porque eram argentinos que chegavam aqui, trocaram a etiqueta da bagagem porque estavam lá e vieram para cá, né? É mais um foco. Item C,
mas quando fala que é de imigrantes europeus, aí a gente já descarta a possibilidade de serem argentinos. Era isso que eu queria destacar, né? Então isso aqui induz você ao erro, faz com que você pense, eram argentinos, por isso o Buenos Aires é aqui. Mas fala que é sobre a imigração europeia, então não vamos deixar escorregar aí. Item C, os 2 autores retratam dificuldades dos imigrantes na chegada ao Brasil. Sim, tanto o texto, é um item bem objetivo, né? Tanto o texto como a imagem destaca as dificuldades dos imigrantes na chegada ao Brasil. Item D, Antônio Rocco retrata de forma otimista a imigração, destacando o pioneirismo do imigrante. Não, né? Antônio Rocco mostra pessoas sofridas, vamos voltar à imagem de Antônio Rocco. Pessoas sofridas, carregando suas crianças, trazendo aquilo que pode, desembarcando no porto que não é onde não é o seu país. Então, eles não estão indo a passeio, não estão indo a turismo, nem estão indo abrir um grande negócio com uma visão inovadora do futuro. Eles estão indo tentar sobreviver, né? Então, não é o item D. Não é uma forma otimista. Item E. Oswald de Andrade mostra que a condição de vida do imigrante era melhor que a dos escravos. Pelo contrário, quando a gente destacou aquele trecho, vamos voltar, que diz que eles estavam sendo guiados por estradas esburacadas e eles ficaram no mesmo lugar, nas senzalas, de onde acabava de sair o braço escravo. Pode até ser que por uma questão posterior, né, deles serem contratados, de receberem salários, isso fosse uma condição melhor que a dos escravos, mas nesse período os escravos já estão libertos oficialmente e aqui retrata a chegada. Na chegada desses imigrantes, eles estão em condições tão ruins quanto a condição dos ex-escravos, porque eles não têm nenhuma garantia, eles estão nas senzalas e estão jogados à própria sorte, assim como os escravos, até esse momento que é relatado por Oswald de Andrade. Portanto, o item correto é o item C. O item correto é o item C. Vamos à questão de número 3. A partir de 1942 e estendendo-se até o final do Estado Novo, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio de Getúlio Vargas falou aos ouvintes da Rádio Nacional semanalmente por 10 minutos no programa Hora do Brasil. O objetivo declarado do governo era esclarecer os trabalhadores acerca das inovações na legislação de proteção ao trabalho. Professora, mas você disse na questão anterior que o foco era fazer o filme de Getúlio, né? Deixar Getúlio bem na fita, fazer com que as pessoas gostassem e dessem a ele total credibilidade. Ok, mas aqui está falando sobre o objetivo declarado do governo. O que o governo dizia? Que a Hora do Brasil servia para quê? Para esclarecer os trabalhadores sobre as mudanças nas leis que Getúlio Vargas estava promovendo para a criação da consolidação das leis trabalhistas, a CLT. Os programas Hora do Brasil contribuíram para conscientizar os trabalhadores de que os direitos sociais foram conquistados por seu esforço após anos de lutas sindicais. Está perguntando para que contribuiu, certo? B. Promover a autonomia dos grupos sociais por meio de uma linguagem simples e de fácil entendimento. Gente, grupos sociais, autonomia de grupos sociais, existia toda uma política com relação ao trabalhador? Existia. Mas era para o trabalhador ser autônomo? Não, era para o trabalhador ter direitos. C. Estimular os movimentos grevistas que reivindicavam o aprofundamento dos direitos trabalhistas. Ele queria os direitos trabalhistas? Queria, mas não queria movimentos grevistas, certo? As leis trabalhistas eram exatamente também para evitar greves, porque aí o trabalhador tendo seus direitos, tanto isso beneficiava o trabalhador, como também beneficiava os empresários, porque ficava determinado quanto que ele iria depositar para aquele trabalhador, quanto aquele trabalhador iria custar a ele, né? Então ficaria tudo regulamentado.
Item D, consolidar a imagem de Vargas como um governante protetor das massas. Item E, aumentar os grupos de discussão política dos trabalhadores estimulados pelas palavras do ministro. Mais uma vez, grupos de discussão política, não. Falei que Getúlio Vargas flertava intimamente com a ditadura. Então, não precisa de grupos de discussão, não precisa de revolução, não precisa de trabalhador se organizando. Getúlio Vargas já estava fazendo isso por eles, certo? E aí, vamos voltar aqui aos itens. Item A, conscientizar os trabalhadores de que os direitos sociais foram conquistados por seu esforço. Não queria conscientizar os trabalhadores de que foi o esforço dele. Ele queria era que os trabalhadores dessem total crédito dos direitos que eles conquistaram ao Getúlio. Então, não é que os trabalhadores lutaram muitos anos? Lutaram muitos anos para ter seus direitos, sim, fizeram revolução, foram casos de polícia, enfim. Mas a intenção do governo de Getúlio Vargas era que todos os créditos com relação aos trabalhadores fossem dados a ele, certo? Então, não era para promover a autonomia dos grupos sociais, porque não foram eles que lutaram por isso, foi Getúlio que deu, certo? E o item correto é o item D. A intenção da Hora do Brasil, nós já tínhamos falado nas questões anteriores, era consolidar a imagem de Vargas como um governante protetor das massas, o seu governo patriarcalista, né? Populista. Quarta questão. O desenho do artista uruguaio Joaquim Torres Garcia trabalha com uma representação diferente da usual da América Latina. Em artigo publicado em 1941, em que apresenta a imagem e trata do assunto, olha, presta atenção. O desenho que vocês vão ver agora é do artista uruguaio Joaquim Torres Garcia. E ele trabalha com uma representação diferente da usual da América Latina. Pronto, gente, nós temos aqui a imagem, né? Que é uma imagem da América Latina invertida. A gente vê que é umas caravelas, né? Os peixinhos, a linha do Equador e a América Latina invertida. O que é que o Joaquim, ele queria com isso? Quem e com que interesse dita o que é o Norte e o Sul? Defendo a chamada Escola do Sul, porque na realidade, nosso Norte é o Sul. Não deve haver Norte, senão em oposição ao nosso Sul. Por isso colocamos o mapa ao revés, desde já, e então teremos a justa ideia de nossa posição, e não como querem no resto do mundo. A ponta da América assinala insistentemente o Sul, nosso Norte, né? Então, o que ele propõe aqui? Ele propõe que a parte sul da América esteja em cima, né? E o que a gente conhece como a parte norte esteja embaixo, ok? E aí ele está o quê? Colocando o sul como protagonista, digamos assim, né? Porque no mapa mundi, a América do Norte, a Europa, elas estão todas na parte de cima, né? E nós estamos na parte de baixo. E isso representa, sim, uma posição de opressão. Porque na história, né, o mundo durante muito tempo foi eurocêntrico. O referido autor no texto, imagem acima, privilegiou a visão dos colonizadores da América. Ele fez o contrário, ele não privilegiou a visão dos colonizadores da América, né? Colocando a América em cima como principal. Obviamente que geograficamente a gente vai visualizar a América na parte de cima, mas dependendo do ponto de vista, o Sul estaria na parte de cima, né? Item B, questionou as noções eurocêntricas sobre o mundo. Segura o item B. Item C, resgatou a imagem da América como centro do mundo? Não. Na verdade, o que nós tivemos durante toda a história, durante muito tempo, foi uma visão eurocêntrica, né? Ele não está colocando, quando ele inverte, ele não está colocando a América como centro do mundo. Pelo contrário, ele está colocando a parte sul como centro do mundo, aliás, no topo do mundo, né?
Item D, defendeu a doutrina Monroe expressa no lema América para os americanos. A doutrina Monroe, gente, falava América para os americanos, mas focando no povo estadunidense, certo? Não é a América, toda a América, é a América do Norte, a América estadunidense. Propôs que o Sul fosse chamado de Norte e vice-versa. Não, a questão não é como vai ser chamado, mas como ele vai ser representado. Qual é a crítica aí da Europa estar sempre como modelo, né, na nossa história? E principalmente porque quando ele inverte o mapa, ele questiona, ele está propondo algo como quem diz, por que não, né? Então é o questionamento das noções eurocêntricas sobre o mundo. E quando a gente lê o trecho, quem e com que interesse dita o que é o norte e o que é o sul, né? Qual é o interesse de você dizer quem é norte e quem é sul? Quem foi que colocou essa galera na parte de cima do mapa, né, digamos assim? E se esse mapa fosse visto de uma outra maneira, né? Defendendo a chamada Escola do Sul, porque na realidade nosso norte é o sul. Não deve haver norte, senão em oposição ao nosso sul. Por isso colocamos o mapa ao revés, desde já. E então teremos a justa ideia da nossa posição. Ou seja, uma crítica. É como quem diz, colocar a gente sempre na posição inferior, mas essa é a nossa real posição. E a consciência da latinidade, termos consciência de que somos a América Latina. O brasileiro tem muito pouco essa consciência. Talvez por imitar tanto a Europa durante muito tempo e agora a América do Norte, a gente tem pouquíssima consciência de que somos latinos. Os outros países latinos dizem que o Brasil não pertence à América Latina. A gente já se distancia dos outros países latinos por causa da nossa língua, porque aqui nós somos os únicos que falamos português, né? Os outros falam espanhol. E a gente não dialoga com essas demais culturas, então eles não nos enxergam realmente como latinos. E aqui ele quer colocar, quando ele fala, teremos a justa ideia de nossa posição, então é uma crítica mesmo, né? Tipo, olha, a gente está sempre na posição rebaixada, mas na nossa consciência histórica e política, a nossa real posição é essa aqui, inverte-se o mapa, né? Então o item correto é o item B, questionou as nações eurocêntricas sobre o mundo, B de bola. Vamos para a próxima questão. 5. Confira a manchete a seguir e assinale a alternativa correta. O que é que diz ele quer a alternativa correta? O que é que diz o nosso trechinho, né? A manchete. Brasil se torna o destino de novos imigrantes. Olha, prestem bem atenção. BBC Brasil 2012, certo? A manchete. Data da manchete. Além de atrair cada vez mais imigrantes de países vizinhos e executivos europeus e americanos que fogem da crise econômica, então em 2012 nós vivíamos uma crise econômica, o mundo vivia uma crise econômica, aliás, mas o Brasil resistia a essa crise, porque havia um crescimento econômico do Brasil. O Brasil estava em desenvolvimento econômico em 2012, certo? Então, os europeus e americanos fugiam da crise lá, né, porque o mundo estava em crise, e vinham para o Brasil. O Brasil tem assistido a um aumento expressivo na chegada de imigrantes e refugiados de nacionalidades que tradicionalmente não migram ao país. O que é que mais acontece? Os brasileiros é que vão para a Europa e para os Estados Unidos. Hoje, isso está voltando a ser uma realidade. Mas no ano de 2012 e alguns anos sucessivos, né, depois de 2012, nós recebemos muitos americanos e europeus por causa da crise econômica que esses países atravessavam enquanto nós resistíamos. Nós passamos por uma crise depois. Nesse período, enquanto o mundo decaía, o Brasil crescia economicamente. O crescimento do número de estrangeiros no país, conforme podemos observar no trecho acima, ocorre em razão dos seguintes fatores, exceto... Ele quer saber o que é que não contribui para que essa galera venha para cá. E tem a busca por melhores condições de vida por parte dos migrantes. Ótimo, é isso mesmo, eles estão buscando melhores condições de vida. Mais qualidade de vida, emprego, alguma perspectiva de conseguir reaver coisas que a crise lhes tirou.
B, caos social ou conflitos nos países de origem. Sim, né? Nós tivemos isso também depois com o Haiti, nós tivemos isso com os refugiados sírios, né? Mas obviamente eles foram bem mais para a Europa. Estou falando de depois de 2012, né? Caos social existia, conflito nos países de origem existia, Europa e América, existia, conflitos econômicos, enfim. Item C, excessiva propaganda migratória brasileira no exterior. Item D, crescimento econômico do Brasil nos últimos anos, falamos que sim, né? Acabamos de falar. Item E, aumento das restrições a imigrantes na Europa e Estados Unidos. Houve uma restrição de imigrantes na Europa e nos Estados Unidos. Começaram a não aceitar mais imigrantes. Sim, né? Começou uma política mais ferrenha na Europa e nos Estados Unidos com as imigrações. Então, o item incorreto é a excessiva propaganda migratória brasileira no exterior. O Brasil não investiu nessa monte de propaganda para que os estrangeiros viessem. O que fez com que eles viessem foi mesmo o caos que eles enfrentavam lá no país deles. Pronto, gente, por hoje é só. Espero ter conseguido esclarecer essas questões que resgatam lá no passado temas que são extremamente atuais, né? Então, o que é muito parecido com as nossas provas, com o Enem, que é exatamente esse diálogo entre os dois tempos e essa interdisciplinaridade de linkar história, geografia, filosofia e sociologia. Então, o foco dessas questões foi mesmo fazer essa salada aí para que você consiga visualizar as críticas sociais e o movimento social dentro das questões. Muito obrigada e até a próxima.